Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast. É o nosso parecer. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast É o Nosso Parecer. O nosso podcast, um podcast semanal que a gente aborda aqui temas de assuntos, né? Dentro da política, do direito, assuntos sobre o cotidiano e sobre a sociedade. Eu sou Emerson Cristiano. E eu, Evandro Ximenes. E sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje a gente vai conversar aqui continuar, na verdade, uma conversa que a gente teve no episódio passado, que a gente abordou muito rápido, mas que continua ainda bem porque bem teve uma quente. repercussão muito forte, né? Foi a semana todinha até Exatamente, até hoje. E movimentou não só a questão, né, política, mas também jurídica. Enfim, a PGR se manifestou, né? Saiu ali Exatamente. da morte cerebral. Saiu da morte cerebral, o monarca conseguiu reviver, ressuscitar a PGR, né? Que estava morta aí desde sempre. Então, e também tem um detalhe a mais, né? Que a gente vai falar do episódio do Adriles Jorge. Exatamente, ou seja, o caso que a gente vai conversar novamente. Pô, tem até medo de repetir o gesto, porque a gente pode até ser Não, censurado. Deus me livre, é um gesto... Ele ia dar um tchauzinho, aí ele levantou a mão, né? Fez a saudação nazista, né? nazista e ficou rindo da cara do apresentador. Exatamente. Até você falou assim, né? Ficou olhando assim, surreal. Exatamente. Então, enfim, a gente vai falar desses coisas, né? Aí tem uma pesquisa... Do IPESP, né? Isso. Pesquisa da presidencial, né? Ainda... Intenção de votos para 2022. E eu queria também falar, que eu tava dando uma olhada, eu me lembrei, que é a rejeição da acusação do Arthur Lira, né? Desse mal aí que se impregnou, que é a questão de o delator fala qualquer coisa, aí é motivo para fazer busca e apreensão, motivo para fazer prisão preventiva, né? O cara fala, não tem nenhuma prova e já faz essas medidas, né? Aí eu achei interessante também, eu acho importante dizer isso aí. Pronto, então hoje a gente vai conversar ainda sobre o caso Monarca, que em decorrência do caso dele, a gente vai conversar também sobre o caso do Adriles, que foi comentar o caso do Monarca e acabou também tendo ali um comentário ali infeliz e um gesto também infeliz, que é o que acarretou na demissão dele, da Jovem Pan, e que a PGR se manifestou no caso. Agora está lá a Jovem Pan também sendo investigada, juntamente com o Adriles, e vamos comentar a questão da pesquisa para as intenções de voto para as eleições de 2022. E essas serão as pautas de hoje. Vamos ler aqui o que os jornais comentaram, o que os principais portais de notícias comentaram, e em seguida a gente vai comentar, né, em cima dessas matérias jornalísticas. E aí, começando logo aqui pela questão do caso Monarca, na linha cronológica, né? Isso. A gente andou conversando, eu e o Evandro, em off, pensando... Até um podcast, né? Exatamente. Legal. A gente estava aqui pensando a respeito do que a legislação brasileira fala, né? Sobre apologia ao nazismo. Para quem não sabe, existe uma lei de 1989 que ela prevê, né, punição para o uso de símbolos ligados ao nazismo. É uma lei de 1989 e o STF ele já definiu que liberdade de expressão não abarca apologia ao regime de Adolf Hitler. É uma jurisprudência do STF. E a apologia do nazismo, né, usando ali os símbolos nazistas, eles, quando são ali distribuídos, né, emblemas ou fazendo propaganda desse regime, é crime previsto em lei aqui no nosso país, com pena de reclusão. E aí, nessa semana que passou, veio à tona ali a questão do Monarca, né? Num comentário ali do Monarca ao Flow, eu peguei aqui a fala dele, porque o que ele fala? Ele falou o seguinte, ó: a esquerda radical tem muito mais espaço do que a direita radical, na minha opinião, disse o Monarca.
as duas tinham que ter espaço. Eu sou mais louco que todos vocês. Eu acho que o nazismo tem que ter o partido nazista, reconhecido pela lei. Essa foi a fala dele e que gerou toda essa polêmica, né? O programa tinha como convidado os deputados federais Kim Kataguiri, né, do DEM de São Paulo, e também a Tabata Amaral, do PSB de São Paulo. A fala repercutiu negativamente entre né, políticos, juristas e candidatos à presidência da República, todos eles. A comunidade judaica também. Exatamente, né? A comunidade judaica. Fez uma nota. E levou que a PGR, né, abrisse uma investigação sobre o caso. E aí, o que a legislação brasileira traz? A Lei 7.716 de 89, ela fala o seguinte: praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia ou procedência nacional. Pena: reclusão de 1 a 3 anos e multa, ou reclusão de 2 a 5 anos e multa se o crime for cometido em publicação ou meios de comunicação social, né? O caso do monarca aí se aplicaria nessa pena aqui mais enfática. E aí fala também o seguinte: fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada para fins de divulgação do nazismo é crime com pena de 2 a 5 anos e multa. Ou seja, essa lei ela é respaldada pela própria Constituição, que classifica o racismo como crime inafiançável e imprescritível. Isso significa que o racismo pode ser julgado e sentenciado a qualquer momento, não importa quanto tempo já se passou desde a conduta. Ou seja, é uma lei que é constitucional, né? Foi constitucional. É de 89, é? Ela é de 89, ela já é então, pós-Constituição. É pós-Constituição, né? Pois pronto, eu vou começar aqui, né? Primeiro dando um alô aí pra Raina, que ela pediu pra dar um alô. Um alô pra Raina. Raina Seu colega aí de faculdade, direito, né? Enfim, sobre a questão do monarca, eu acho que não houve crime, porque lá a discussão não era a questão de você ser nazista ou não, entendeu? Vendo lá o vídeo que o monarca defende, é uma questão mais libertária, que é uma questão... Ali o que estava sendo discutido é uma questão de liberdade de expressão. Para ele, não tem que ter limite entre o que você diz. Para o monarca, ele acha que todo mundo tem que falar o que bem entender, entendeu? Ele até começa falando assim, que os partidos de extrema esquerda, né, eles têm mais liberdade que os partidos de extrema direita. E ele estava dizendo lá que a mesma liberdade que a extrema esquerda tem, a extrema direita também deveria ter. Ou seja, se a pessoa é nazista, fascista e tal, eles deveriam ter o direito de exprimir essas opiniões, até mesmo ter a criação de um partido nazista. Em nenhum momento, pelo menos na minha interpretação, ele defende o nazismo, né, e nada, ele defende a ampla liberdade de expressão. Eu acho que esse foi o tema, entendeu? Por isso que, na minha opinião, né, de acordo com o que eu acabei de falar, eu acho que não foi crime por parte do monarca. Pode ser reprovável moralmente? Pode, até por isso que ele sofreu, né, esse cancelamento, perdeu até o emprego ali do Flow, né? Ele deixou de ser sócio, o Igor comprou a parte dele e tal, não vai apresentar mais o Flow Podcast, então ele sofreu essa sanção moral, mas uma sanção jurídica, assim, eu acho que não cabe, né? No caso, uma questão penal. É isso aí. É com você, já. Eu já penso o seguinte, eu acho que houve crime. Eu vejo o crime a partir do momento que ali a gente não pode tratar como um caso isolado, porque o monarca em outros momentos, né, em outra oportunidade, quando ele estava comentando também a respeito ali uma questão, né, de racismo, ele sempre traz esses debates, essa questão tipo assim, do racismo. Ele estava discutindo lá se era crime você ter pensamentos
racistas. Ele estava discutindo isso aí mesmo. Porque ele acha que a liberdade de expressão lhe dá o direito de você ser racista. Né? Você pode sim ter um pensamento racista e a questão é e não exteriorizar cometer. isso aí, né? Isso é o pensamento dele. E aí, nesse momento, eles estavam debatendo ali a questão da liberdade de expressão, mas o que o monarca ele tenta ali sustentar é a liberdade de você defender uma ideia e essa ideia ser até reconhecida por lei, né? Só que o problema é a ideia nazista, né? Eu sou a favor eu não tipo assim, eu acredito que a liberdade de expressão ela tenha que ser ampla, né? O mais amplo possível e deva ser também plena, mas ela vai parar lá, o limite dela é quando ela não ferir direitos fundamentais, quando ela não atacar ou atentar contra a vida de um grupo, de uma comunidade, né? No caso, o nazismo, ele não pode ser entendido como uma liberdade de expressão, como uma liberdade política, porque a ideia central do nazismo é criar, né, uma sociedade, um grupo que é superior em detrimento de outro. E esse outro deve ser exterminado, porque ele não é aquele grupo que é considerado aceito ali, né? Deixa eu te botar uma hipótese. Se na academia aparecer um grupo de intelectuais dizendo que são favoráveis a isso, a que a pessoa possa se expressar a favor da criação de um partido nazista e tal, essas coisas. Só a livre expressão, tu acha que esses intelectuais eles deveriam sofrer sanções legais ou não? É o seguinte, eu não acredito na questão na livre expressão, porque eu acho que quem se expressa livremente é animal. O animal ser irracional, ele se expressa livremente. Livremente, o que eu quero dizer é que não tem uma ideia e um objetivo por trás. Se dentro da academia, lá na universidade, existe lá um grupo que pretende ou tem a pretensão de fundar ou de debater, né, a questão da criação de um partido nazista, eu acho que ele comete crime. Porque a gente tem uma lei que proíbe isso. Porque, tipo assim, o que a gente tem que ver, tem que analisar é a ideia, né? É a ideia nazista que é contra a vida. Tipo assim, é o que a gente já conversou, eu não sou contrário à ideia liberal. Eu discordo, eu não concordo, não é o que eu acredito. Mas está no campo das ideias, está no campo do debate, não vai contra a vida de ninguém, não vai contra não é a favor, não defende a extinção, né? Ou a morte de alguém, né? O pensamento liberal não é o que eu acredito, não é o que eu acho bom, mas tudo bem, a gente vai conversar. Não é a questão do conservadorismo, a gente consegue dialogar. É o seguinte, mas aí quando a partir do momento que a ideia política, né, o pensamento, a expressão ataca ou atenta contra a vida, né, contra o direito fundamental da vida das minorias ou da maioria, seja lá quem for, aí sim eu já acho que não, é crime, porque a gente tem uma previsão legal, né? Eu acho o seguinte, eu acho que você discutir esses temas, né, tanto no mundo acadêmico como fora dele, eu acho que deveria, a minha interpretação, né, eu acho que deveria ser aberta, entendeu? Pro debate. Uma coisa é você debater aquilo, né, e outra coisa é você se manifestar totalmente favorável àquilo, né? Mas assim, o problema desse tema é porque as fronteiras daquilo que é liberdade de expressão e que é crime, pra mim, é uma fronteira muito nebulosa. Eu não consigo ainda vestir uma coisa aí, a gente vai ajeitar. Eu não consigo distinguir, né, com clareza Só um segundo. esses limites. Tu volta aí, deixa eu
CD, né? Então, acho que tem que descer mais o bicho. Pronto. Tá bom. Enfim, né? Eu acho que esses limites eles não são bem definidos. Eu acho que ainda é um tema novo. Assim, não é um tema tão novo. Pelo menos na vida política brasileira é um tema novo, né? Foi sendo debatido há pouco tempo. Eu acho que ainda tem muito a ser discutido. Eu acho que o principal ponto é o limite. O que é liberdade de expressão e o que é crime, né? Para mim é esse que está o problema, essa distinção. Para mim ainda não é clara essa distinção. Eu penso o seguinte, eu acho que a liberdade de expressão, ela não lhe dá o direito de você cometer crimes com ela, entendeu? Porque a gente volta àquela questão da barbárie, né? Se esse direito ele for absoluto e ilimitado, ele pode ser usado para cometer crimes. No Brasil, a nossa Constituição ela tem lá como fundamento, como pilar, a dignidade da pessoa humana. E um dos direitos fundamentais que a gente preza tanto é o direito à vida, né? A liberdade de expressão ela é importante, mas ela não pode atentar contra a vida das pessoas. Eu acho que qualquer pensamento que ele atente contra a vida de alguém, de um grupo, ele vai violar, né, um direito fundamental, o direito à vida. Porque eu acho que a gente não pode usar das palavras para incitar contra a vida de alguém, entendeu? Contra a vida de um grupo. Eu acho que é porque existe um simbolismo por trás do movimento nazista, né? O nazismo ele não é uma ideia solta, né? Ele é uma ideia que representa uma tragédia que a humanidade viveu. O nazismo ele representa a morte de 6 milhões de judeus. É porque ele está dizendo que no fundamento do nazismo ele prega no seu fundamento, né, a morte, né? Isso. Né, a extinção de uma raça. Exatamente. Né? E a questão da superioridade, né? Não prega a igualdade. Ou seja, a ideia nazista ela fere vários princípios da nossa Constituição. Ela fere a dignidade da pessoa humana. Ela fere a ideia de igualdade entre os povos, entre os seres. Né? Ele mostra... Não, eu entendo. Você está entendendo? É só... Porque assim, o que me incomoda mais é saber esse limite. Quem vai definir esse limite? É o STF? É um juiz? É quem? Não, é um debate a ser feito, né, publicamente. Porque assim, né? eu tenho medo de juiz definir o que é que o cara pode dizer e o que o cara não pode dizer, né? Não, a lei diz o que você pode. Por exemplo, a questão do nazismo... Não, mas a questão do nazismo é muito claro. Quando a gente vem aqui na lei, ela fala, né? Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Isso aqui ele está falando... O nazismo se enquadra bem nessa tipificação. Por exemplo, se eu chegar aqui e dizer que eu sou a favor de fechar o STF, tu acha que isso é liberdade de expressão ou é crime? Por exemplo? Eu acho que é crime. Mas por quê? Porque assim, o atentado atentar, né? Mesmo por meio de falas às instituições é considerado crime. Mas por meio de emenda constitucional dá para fechar o STF, não dá, né? Porque o Poder Judiciário é muito maior do que o STF. O STF é só um órgão. Se eu falar, eu quero que o STF seja extinto, isso dá para ser feito por meio de PEC. Não, eu discordo. Aí ficaria o STJ, ficaria os tribunais. Mas não. O STF... Faz tentar da liberdade de expressão, não é esse tipo de pensamento? Essa eu tô xingando aqui o tema. Não, eu acho que não. É um atentado às instituições. Eu enxergo porque tá muito claro. O STF, você pode até discordar que o STF não represente, mas ele é tido como uma instituição, sim, estabelecida por meio da Constituição e representa o Judiciário. Pois é, mas assim... Guardião da Constituição. É uma cláusula pétrea, né? As instituições são... O órgão, o STF. Não, e como ideal ele é, como ideia, porque ele representa o Judiciário. Mas o Poder Legislativo pode estabelecer outro representante do Poder Judiciário. Né? Por exemplo, o José Disseu uma vez falou uma coisa interessante que hoje em dia eu concordo. Ele não pega a extinção do STF, ele disse que o STF era para ser uma corte constitucional, entendeu?
Por exemplo, isso é uma forma de você atacar a instituição STF, tu não acha, não? Não, ele está pensando aí numa reformulação dela. Ele não quer extinguir, ele quer, de repente, limitar os poderes dela, ou limitar ali a sua competência, ou controlar a sua competência. Eu não vejo como pregar extinção. Tipo assim, mas o STF... Isso aí, não, porque de tempos em tempos o STF ele vem fazendo reformulação e moldando a sua competência. Por exemplo, a questão do foro privilegiado, que todo mundo, quando assumia um cargo ali, recebia o foro e ia para o STF. Aí decidiram que não, agora o foro privilegiado é só para crimes em função do cargo. Se o cara cometer um crime fora do cargo, o crime dele vai descer para a primeira instância. Isso foi uma modulação da sua competência. Entendi. Mas enfim, né? É um temazinho complicado. Eu acho que esse tema aí a gente pode até comentar na próxima semana, mas com convidados, né? Chamar alguém, Sim. Uma terceira pessoa. Então, eu acho que aqui, por enquanto, só dá para colocar mais uma pessoa, né? Isso. Aí a gente decide, a gente pode esticar a corda aí desse tema. Sim. Eu peguei aqui um precedente, né, do STF, que ele fala o seguinte, né? O que especialistas falam? O direito à liberdade de expressão, ele não engloba, né, a apologia do nazismo. E essa questão, ela já foi decidida pelo Supremo Tribunal em 2003, no julgamento considerado histórico, que ficou conhecido como o caso de Will Wagner. É um cara que negava o Holocausto. É um escritor gaúcho, né? Siegfried Wellman Castan. Ele publicou uma série de obras que negavam o Holocausto judeu. Um deles, intitulado Holocausto Judeu ou Alemão, foi o primeiro condenado definitivo por antissemitismo na América Latina. Esse caso. Isso foi no Brasil? No Brasil. O Supremo Tribunal ele negou um habeas corpus, mantendo a pena do escritor. Ele decidiu que escrever, editar, divulgar e comercializar livros fazendo apologia de ideias preconceituosas e discriminatórias contra a comunidade judaica constitui crime de racismo sujeito a inafiançabilidade e imprescritibilidade. Tu sabe que a primeira emenda da Constituição Americana, né, eles defendem a ampla liberdade plena. Expressão. Até, lá tem até partido nazista. Racista. Lá é permitido, né? Não é interessante. O Glenn até defendeu, né, a ampla defesa da liberdade de expressão, né? Eu não ele sou a favor. É judeu, gay e namora com preto. Que é tudo que os nazistas eles condenam, né? Aquele negócio, eu uso sempre esse exemplo, né? Eu já vi frango fazendo propaganda da granja. Eu vejo muito frango fazendo propaganda de granja. A gente vê na TV aí, só que a gente vê. Então, ou seja, não quer dizer que ele tenha razão, né? Que ele esteja certo. E aí ele falou o seguinte, o STF ele falou que o preconceito fundamental de liberdade de expressão, ele não consagra, né? O preceito fundamental de liberdade de expressão, ele não consagra o direito ao racismo, dado que um direito individual não pode constituir-se em salvaguarda de condutas ilícitas, como sucede com os delitos contra a honra. Né? Você não pode usar de um direito, né, para cometer crime, né? Isso. Aí tem aqui uma fala da decisão, o que diz a decisão. No Estado de Direito Democrático, devem ser intransigentemente respeitados os princípios que garantem a prevalência dos direitos humanos, jamais podem se apagar da memória dos povos que se pretendam justos os atos repulsivos do passado que permitiram e incentivaram o ódio entre iguais por motivos raciais de torpeza inominável. Isso aqui é o que consta na decisão do STF sobre esse julgado, né? Desde então, né, a composição da Suprema Corte mudou.
mas 2 ministros que hoje compõem o STF já se manifestaram sobre o tema, reconhecendo que a apologia do nazismo é crime. A Constituição consagra o binômio liberdade e responsabilidade. O direito fundamental à liberdade de expressão não autoriza a abominável e criminosa apologia do nazismo, escreveu Alexandre de Moraes. Gilmar Mendes também fala o seguinte: qualquer apologia do nazismo é criminosa, execrável e obscena. O discurso do ódio contraria os valores fundantes da democracia constitucional brasileira. Minha solidariedade à comunidade judaica, se manifestou a respeito do caso do monarca. Isso aí é a jurisprudência do STF atualmente, né? Mas assim, é um tema muito, muito, muito complexo. É um tema complicado, né? Mas é um tema que dá uma boa discussão. Eu acho uma discussão saudável, né? Saber os limites. Se é crime... Como eu já falei pra ti, eu não acho esse caso assim complexo, sabe? Pra mim tá muito claro. Não sei, eu fiquei em dúvida depois. Pra mim, não existe esse direito de você propagar ideias que seja contrária à vida de alguém, entendeu? Por exemplo, se for um operário, for atentar a vida contra a elite, por exemplo. Como assim? Por exemplo, um operário é explorado, quer destruir o sistema, quer matar o patrão. Matar o patrão? Matar o patrão. Não sou a favor disso, não. E aí eu vi aqui, Evandro, que já tem um projetinho de lei aí, a bancada feminina, né, ela apresentou um projeto de lei que ele modifica essa lei, que a gente acabou de ver aqui. Modificar para quê? Ele, que a ideia que desse projeto é tipificar como crime a apologia ao nazismo. A proposta surgiu, né, a partir da repercussão do caso do influencer que defendeu a criação de um partido nazista no Brasil e prevê pena de 3 a 6 anos de reclusão e multa para quem defender, se cultuar... esse projeto de lei, então quer dizer que não é crime. Não, ele quer ampliar, né? Ampliar, porque o caso do monarca talvez não entre na lei. Porque se aquela lei fosse suficiente, eles não precisavam fazer um projeto de lei para alterar. Não, é apologia aqui, né? Pois é como eu te disse, para mim ali não foi crime porque o monarca não defende o nazismo, ele estava defendendo a liberdade de expressão. Eu acho que era outro tema que ele estava defendendo. Eu não consigo assim, ver dessa forma, né? Pelo que eu vi lá, ele estava defendendo assim, eu acho que a liberdade de expressão deve ser plena para a pessoa até mesmo ser um anti-judeu, né? Que ele falou que o cara queria um partido nazista e não estava defendendo que as pessoas sejam nazistas ou anti-judeus. O que ele está defendendo é a pessoa ter o direito de expressar essas opiniões racistas, né, antissemitas e tal. É como eu falei, eu não acho que ele seja nazista, mas ele comete crime a partir do momento que ele vai ali no podcast dele e defende, ele diz que defende, ele falou, eu defendo o direito do nazismo ter um partido. Entendeu? Então, ele estava defendendo... É a ideia nazista, né? Ele estava defendendo que outra pessoa, um terceiro, tivesse o direito de ter uma ideia nazista, não ele. Não, é o que eu tô falando. Eu acho que ele não é nazista. Eu não acho que ele é nazista. Ele é um bobão, né? Como muitas pessoas falaram e eu concordo. Ele é um bobão. Mas eu acho que ele cometeu esse grave erro ali. Ele comete crime a partir do momento que ele vai ali e defende essa ideia, esse pensamento de que sim, o nazismo poderia ter um partido na boa aqui no país e eles deveriam ser respeitados por isso. Então, assim, eu não acho que haja complexidade nesse caso. Haja quem queira ainda defender tipo assim, achar que, sei lá, estão extrapolando demais, né? Estão esticando demais a interpretação para colocar ele ali dentro de uma tipificação penal. A gente encerra, né? Por aqui, a questão do Adrilles, tu queria falar alguma coisa? Cara, eu tenho aqui a matéria. Pra mim, o Adrilles ali foi... Ali, pra mim, ele cometeu crime, porque ele fez com a intenção, símbolo nazista, né? Na lei não tá dizendo, fazer símbolo nazista não é crime.
Pronto, naquela hipótese ali, pra mim houve crime, né? E ele fez de propósito, ele riu do apresentador, ele levantou a mão e ficou rindo da cara dele, né? E tal, ali pra mim foi explícito. E ele fez um símbolo de propósito, com a intenção de fazer mesmo, entendeu? Então ali, de acordo com a legislação penal, pra mim houve crime. Ali não tem, ele tá lascado. O Ministério Público já entendeu, né? Ele tá lascado ali. O Ministério Público entendeu que a fala, né? O comunicado do MP é o seguinte: Adrilles, né? Encerrou um programa na Jovem Pan com uma saudação nazista, o que em tese contraria os dispositivos da Lei 7.706 de 89. Tem os símbolos nazistas, né? Isso, e gestos, a suástica, gestos. E ele fez o gesto, ele fez de propósito. Nos outros vídeos, se tu for ver, ele faz assim, ó, ele dá o tchau e faz assim, mexe na mão. Sim. Ele deixou reto assim, né? Sim. E ali pra mim, e ele olhou pro apresentador, né, e ficou rindo, e o apresentador falou assim, surreal. Então, e o tema que estava sendo discutido era esse mesmo tema que a gente está conversando. Primeiro, ele teve a intenção de fazer aquilo ali, entendeu? Então, ele cometeu o crime para fazer assim. Ele, além de perder o emprego, ele ainda vai responder por crime. Aí eu não tenho muita dúvida, não. Aí eu acho que ambos cometeram um crime e devem ser responsabilizados. Para mim, o Monarca ali foi ele tá em sobriedade de expressão, aí já o Adrilles realmente ele fez. Eu acho que a gente só concorda aí em questão do Adrilles. O Adrilles aí realmente. O Adrilles, né, ele foi demitido também da Jovem Pan, né? E aí o Grupo Jovem Pan soltou uma nota e ele disse o seguinte: o Grupo Jovem Pan repudia qualquer manifestação em defesa do nazismo e suas ideias. Somos veementemente contra a perseguição a qualquer grupo por questões étnicas, religiosas, raciais ou sexuais. É isso aí. São 2 casos aí que mobilizaram a semana e que estão aí, vamos dizer, né, fazendo leis aí antigas do Brasil trabalharem, né, que a gente achava que nem ia ser preciso usar, porque é uma coisa assim tão clara, tão óbvia pra mim, tão... Mas aconteceu, né? Aconteceu, infelizmente. Então, encerrado o assunto, né? Nosso parecer desse assunto aí, agora... É isso aí. O próximo é da pesquisa, né? Pesquisa. Vamos lá. Pesquisa IPESP. O que diz a pesquisa IPESP? Tem um caso aí do Lira, né? Tu queria comentar alguma coisa sobre Não, do Lira é rápido. Eu posso até falar do Lira. É porque é o seguinte. O Arthur Lira, ele teve a denúncia rejeitada, né, pelo STF da delação do Youssef, né, que na época tinha dito que ele desviava o dinheiro, alguma coisa desse tipo. Então é o seguinte, o caso é que o Alberto Youssef fez uma delação e o Ministério Público fez a denúncia só baseada na delação do cara. Pronto, mas ele fez uma delação onde ele diz que o Arthur Lira recebia propina. E o delator não apresentou nenhuma prova. Pronto, aí o Ministério Público recebeu. Não, o Ministério Público fez a denúncia baseado só na delação. Só na delação, sem provas. Sem provas. E o Ministério Público mais uma vez. Porque na época da Lava Jato, o que eles faziam? Eles pegavam o delator dizia qualquer besteira. É só você se imaginar no lugar do cara. Teve delator que tinha pena de 300 anos. Pois é. Por exemplo, o cara entrega até eu tô lascado. Aí eu vou falar tudo que o Ministério Público quer escutar. Não, e ele usava isso com base para fazer busca e apreensão, para fazer prisão preventiva, para quebrar sigilo fiscal, sigilo telefônico, tudo. Vai ser muito bom, né? Exatamente. Aí o cara fala qualquer coisa e investiga o cara, complica a vida do cara. Isso tem reflexo eleitoral, familiar, empresarial, né? Sei lá o que. Não, você destrói a imagem do cara. A imagem do cara, mano. Acaba politicamente. Eu acho que tem que ter uma reforma da lei da delação, né? Eu acho que até houve, mas uma mais incisiva, dizendo assim, não, o delator fala, mas ele tem que mostrar evidência. E se ele não provar o que ele está dizendo, deveria ser condenado. Dobra a pena dele. Dobra a pena dele. Para cada acusação que você fizer que você não provar, vai dobrar a sua pena. Uma faca de 2 gumes, né? Exatamente. Ou seja, você só vai delatar, só vai mesmo fazer o acordo de delação se você tiver provas. Se você não tiver, você vai complicar a sua situação. Exatamente. Eu acho que é o seguinte, o delator lá nos Estados Unidos ele existe, né? Existe essa... Não, é bem-vindo. Eu acho que o errado foi a forma como foi feito. Isso. E quem colocou essa lei foi a própria Dilma. Então, né? lá realmente tem casos lá que o delator ele sai na boa. A questão da delação
Lá nos Estados Unidos existe, mas o delator lá ele tem que apresentar provas e realmente funciona, né? Como estava falando, ninguém é contra o Instituto da Delação. A gente é a favor. Só que seja bem regulamentado, né? Exatamente, bem regulamentado e que de fato, né, ele venha cumprir ali com o seu objetivo. É bem-vindo o estudo da delação, né? Mas Isso. tem que ser bem feito, bem regulamentado. Né? E aí a gente entra aqui na questão da pesquisa IPESP, né? Teve a pesquisa IPESP agora no dia... Quando foi? Foi dia 11. Foi ontem? Na quarta-feira. Foi quarta, né? Não, a matéria é do dia 11 que tu tá lendo aí. Isso. Mas a pesquisa foi no Não, ela foi divulgada na sexta-feira. Foi na quarta, Foi. né? Nova pesquisa IPESP divulgada na quarta-feira. Na quarta-feira. Na sexta-feira, dia 11. Foi? Então é outra pesquisa, então isso aí já... Isso, é a pesquisa IPESP, né? Eu acho que essa que tu tá falando aí é da Quest. É da Quest, isso, na quarta. Foi na quarta. Essa aqui é a mais recente. Eu sei que na Quest o Lula ganha de todos, em todos os cenários. Né? Eu não sei nessa nova pesquisa que eu tô vendo agora. Pronto. Aí essa né, nessa da Quest também, né, tem a probabilidade da vitória em primeiro turno. Isso. Porque ainda tá dentro ali da margem de erro. Eu sei que ele ganha todas as hipóteses, o Lula, né? Exatamente. Tá meio complicado para os outros candidatos, né? E assim, tá tão complicado, cara, para essa galera que pretende uma terceira via, que eles não conseguem alcançar nem o Bolsonaro. Mano. O Bolsonaro segue ali estável com 23, entre 20 e 25%. É uma base fiel, né? Uma votação estrondosa para quem tá com 8% e tá querendo ali, porque assim, o primeiro passo é alcançar o Bolsonaro. Eles têm que se colocar no segundo turno se eles quiserem vencer, né? Mas nas hipóteses, até no segundo turno o Lula ganha. De todos. Né? Vamos lá, o que diz a pesquisa? Um primeiro turno, né? Um cenário com o Sérgio Moro. O Lula tem 43%, Jair Bolsonaro tem 25%, Ciro Gomes 8%, Sérgio Moro 8%, João Dória 3%, Simone Tebet 1%, André Janones 1%, Rodrigo Pacheco não chegou nem a 1%, Alessandro Vieira também não somou 1%, e o Felipe Dávila também não somou 1%, branco nulo ou não vai votar 9%, indecisos ou que não respondeu 3%. Ou seja, o Lula bem consolidado aqui no cenário com Sérgio Moro. Um cenário sem Ciro Gomes. É um cenário quase que improvável, né? O Lula vai para 44%, né? Pela lógica que ele herdaria 1%, né? Dos votos do Ciro. O Bolsonaro também herda 1% dos votos. O outro cenário sem o Ciro Gomes, que é um cenário totalmente improvável, né? Sem o Ciro. O Lula fica com 44%, Jair Bolsonaro 26%, Sérgio Moro 8%, João Dória 4%, Simone Tebet 2%, Rodrigo Pacheco 1%, Alessandro Vieira 1%, Felipe Dávila não chegou a 1%, brancos e nulo que não vai votar ou nenhum 10%, indecisos ou não respondeu 3%. O que a gente vê aqui é que os votos do Ciro foram para o Lula, Bolsonaro, não foi voto para o Moro, foi voto para o João Dória, Simone Tebet, Pacheco, André Janones e Alessandro Vieira, todos eles herdaram o voto do Ciro. O Moro não herda, né? Quer dizer que a galera do Ciro não vota no Moro aí de forma alguma, continuou com 8%. Aí, o que eu gosto mais de analisar nessas pesquisas aqui é a intenção de voto espontânea, né? Para presidente. O Lula ficou ali com 36%. A espontânea, para quem não sabe, é aquela pesquisa que você chega no entrevistado e pergunta: você vai votar em quem? Em quem você pretende votar? Você não apresenta nomes, você só pergunta em quem o cara vai votar e ele diz. Então, 36% das pessoas falaram que ia votar no Lula. 24% falaram que ia votar no Bolsonaro. Ou seja, o Bolsonaro segue muito forte. 24% na espontânea é muita coisa. E a espontânea e a estimulada são parecidas, né? Muito parecidas. Pra mostrar que tá muito fechado nessa base. O Lula sobe ali 10% na estimulada
E o Bolsonaro fica firme ali, tanto na estimulada quanto na espontânea, Ou com seja, 24%. É difícil tirar dele, viu? Difícil. Esses são votos dele. É o capital político. O Sérgio Moro apareceu com 4% na espontânea, é muito voto. O Ciro apareceu com 4%. O João Dória com 1%. Marina Silva não chegou a 1%. Rodrigo Pacheco não chegou a 1%. André Janones também não. Brancos nulo ou nenhum, 5%. Indeciso ou não respondeu, 25%. É uma galera grande que também não sabe quem vai votar, que aqui é capaz de decidir. Também é outro número importante. É essa questão dos indecisos ou que não respondeu. Porque aqui o cara, na espontânea, existe 25%. É mais do que os votos do Bolsonaro. Entendeu? Então é um número significativo de pessoas que ainda não sabem quem vai votar realmente. Aí né? esse pessoal tem que convencer essa galera a votar neles, né? Ou seja, exatamente, tem muito voto aí. Ou seja, tem a quantidade de voto aqui suficiente para levar qualquer candidato, exceto o Bolsonaro, para o segundo turno. Agora sim, se eu tiver Porque o Bolsonaro, olha só o que a gente consegue analisar aqui. Ó. O Bolsonaro ele tem 24% na espontânea e ele tem 25% na estimulada. O que a gente pode deduzir? Ou seja, Sérgio Moro, Ciro, Dória, Marina Silva, Rodrigo Pacheco e André Janones, se pegar esse eleitorado, eles passam do Bolsonaro no primeiro turno. Porque ele não herda esse voto aqui dos indecisos. Quem não sabe em quem vai votar, não vota no Bolsonaro. Tô entendendo. A gente pode afirmar isso, porque ele não altera o valor dele, o percentual dele. Agora sim, se o Bolsonaro desistir da campanha, aí muda muita coisa. Pronto, é um cenário que eles poderiam estar testando e que eles não estão testando. Eles não estão contando com a possibilidade do Bolsonaro não participar. E que eu tenho uma tese que o Bolsonaro não vai participar da eleição presidencial. Ele vai para o Senado. Vai mudar todo o jogo, né? Muda todo o jogo. Pois é. Aí mas eu acho o seguinte. Pra terceira via, né? Eu acho que é uma esperança, mas segundo o andar da carruagem, a gente acha difícil o Moro herdar todos os votos do Bolsonaro. É muito difícil. E é muito difícil também o Lula herdar, né? Esses votos do Bolsonaro. Eu acho que deveria ter um estudo nessa possibilidade. Não, mas assim, não faz sentido, entendeu? Pelo que vem apresentando as pesquisas, que os votos do Bolsonaro fossem para o Moro ou para o Lula. Para o Moro ou para o Lula. Eu acho que os votos do Bolsonaro vai mais pro Moro. Só que essa base do Bolsonaro... Eles se identificam mais com o Moro do que com o Ciro, né? Pois é. Só que essa base aqui do Bolsonaro, de 24%, cara, é uma base fiel ao Bolsonaro. Pela história, a relação de Bolsonaro e Moro, eu acho difícil. Porque eles veem o Moro como um traidor, entendeu? Tem esse rótulo. Aí pode virar até votar com o Ciro, né? Pode votar com o Ciro. Com o do João Pode Dória, votar talvez com o João Dória. Simone Tebet. Rodrigo Pacheco, Simone Tebet. Talvez o Dória não. O Dória também tem uma briguinha com o Bolsonaro que os eleitores dele comem ali, vamos dizer, como partido do Bolsonaro, né? Isso. No segundo turno, o Lula vence, né? Em todos os cenários. Ele vence do Bolsonaro com 54%, o Bolsonaro 31%. O Lula, Sérgio Moro, o Lula tem 51% e o Sérgio Moro 31%. Um cenário com Ciro, o Lula ganha 50% e o Ciro fica com 24%. Um cenário com João Dória, 53% Lula e João Dória 18%. Cenário 5, Ciro Gomes e Bolsonaro. O Ciro ganha do Bolsonaro no segundo turno. Um cenário 6, João Dória e Bolsonaro. O João Dória ganha do Bolsonaro. E o sétimo cenário que é interessante, que é o Sérgio Moro e o Bolsonaro. Há um empate técnico. 32% pro Moro e 30% pro Bolsonaro. Ou seja, um segundo turno entre Bolsonaro e Moro seria o fim. Pau a pau e assim. Seria o fim, né? É o que a gente vem dizendo. O Moro, ele representa muito o eleitorado as ideias do Bolsonaro. É o bolsonarismo Nutella. Tanto que a população fica sem saber em quem votar quando os dois estão juntos, porque são tão parecidos que a gente não tem diferença de um para com o outro. Isso é verdade.
Então é isso, né? As pesquisas. As pesquisas são isso aí, é mais ou menos que a gente já vem conversando e vem mostrando, né? Toda semana que sai pesquisa, né? Ou a cada 15 dias que tem saído as pesquisas, a gente tem trazido aqui para comentar e analisar esse cenário que está muito dentro daquilo que a gente tem conversado, né? Segue ali estável a candidatura do Lula e do Bolsonaro, e a terceira via vai ter que correr muito aí para conseguir chegar no segundo turno. Só mesmo um fato, mesmo assim, extraordinário para mudar esse cenário. E esse é o nosso parecer de hoje, né? Isso aí, esse é o nosso parecer de hoje, com microfones novos, né? Estamos aqui testando. Compramos aqui mais 2 microfones. Vou mostrar aqui para vocês. Opa. É o Blue Ice, Snowball Ice. Snowball. Isso aí. Um abraço, até o próximo episódio. E lembrando que próxima semana a gente vai tentar trazer aí um convidado, né? Finalmente. Isso aí. Vamos trazer o primeiro convidado para conversar com a gente aqui. Valeu, um abraço. Até mais. Você ouviu? É o nosso parecer.